Olá, mamães! Hoje eu vou conversar com vocês a respeito daquela fase chata que as mamães passam nos primeiros meses do bebê, quando começam a erupcionar, a nascer os primeiros dentinhos de leite do bebê. Então a gente vai conversar sobre isso e os cuidados que deve ter, que a gente deve tomar com alguns tipos de medicações para aliviar aquele desconforto que o bebê sente na gengiva. Aproveita que você tá aí. Clica aqui, dá um curtir no vídeo, compartilha esse vídeo com as colegas também, mamães que estão esperando o bebê. Vá lá no nosso canal do YouTube também, segue lá, porque tem outros conteúdos importantes que para você, mamãe, pode ser interessante para tirar muitas dúvidas a respeito aí da saúde bucal do seu filho. Não sei se vocês sabem, mas estou aqui, ó, gestante, já entrando no 8º mês de gestação. E por isso eu estou com esse momento materno aflorado e gostando de abordar esses tipos de tema relacionado à maternidade e à saúde dos bebês, principalmente saúde bucal, né? A gente acaba tendo muitas dúvidas a respeito disso. Uma dúvida muito frequente ou um problema, né, um desconforto muito frequente que acontece com os bebês nos primeiros meses de nascidos, né, do neonato, é a questão da erupção dos primeiros dentinhos, né, que ocorre mais ou menos aí em torno de 5 a 6 meses de vida. E nessa fase é muito comum muitos palpites a respeito do que deve usar, do que não deve usar. E as mamães acabam naquele desespero indo atrás desses palpites e acabando caindo na automedicação, que não é muito legal. Por que eu estou abordando esse tema? Eu recebi há uma semana atrás, eu tenho um irmão que mora fora do Brasil, um artigo, mostra imagens aqui do artigo, que correlaciona o uso dessas pomadinhas tópicas, que é muito comum utilizar as mamães quando vão fazer enxoval fora do Brasil, ou até mesmo mamães que buscam nas farmácias aqui do Brasil pomadinhas de anestesia tópica da gengiva. Esse artigo ele correlaciona o uso contínuo dessa pomadinha na gengiva do bebê para alívio da inflamaçãozinha gengival com alguns casos de meta-hemoglobinemia, uma complicação grave, que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho. O processo da erupçãozinha dos primeiros dentinhos de leite do bebê é normal acontecer um processo inflamatório. Pensa que é um dentinho que tá saindo ali, como o dente do siso seu quando foi querer nascer, sabe? Que teve aquela inflamaçãozinha, doeu um pouco. No caso do bebê, o metabolismo do bebê é diferente do metabolismo do adulto. Então ele vai poder ter febre, pode acontecer de ter aumento de temperatura, o bebê começa a salivar mais, tá? Sente aquele desconforto constante, a gengiva fica inchada, avermelhada. Esse é um processo inflamatório fisiológico natural da erupção do dentinho de leite, tá certo? Lógico que tem que ter os cuidados, não é confortável ver o bebê passar por essa situação, mas a gente tem que ter o controle da automedicação. As pomadinhas mais comuns utilizadas, tanto no Brasil quanto aquelas que são compradas de livre acesso, quando vai pensar em fazer enxoval fora do Brasil, é a Oralgel, vamos colocar a imagem aqui também. Oralgel e a Nenedent. Existem outras no mercado, mas as mais comuns são essas. Eu estive no processo de pesquisa e de me informar a respeito desse assunto. Eu percebi que é muito comum essas pomadinhas constarem em listas de enxoval para o bebê, que é uma coisa preocupante. Essas pomadinhas, elas são à base de benzocaína, tá? Em especial a Oralgel em benzocaína e a Nenedent em lidocaína. São dois tipos de anestésico. Anestésicos de ação tópica. O anestésico tópico, ele tem 3 vezes mais concentração do que um anestésico daquele que é injetável no consultório odontológico. Então a concentração dele já é muito maior para ele conseguir fazer o efeito de penetração na mucosa e dar aquele efeito anestésico. E é uma anestesia de curto prazo, tá? Não é uma coisa a longo prazo. Então, na verdade, o benefício desse tipo de pomadinha para um processo doloroso, no caso de uma erupção dentária do bebê, é um benefício muito pequeno e os riscos associados são muito grandes. Por quê? O índice de sobredose é muito maior porque você não vai utilizar uma vez só no dia, porque ele tem um curto prazo de anestesia, então você vai utilizar ele mais vezes durante o dia e o bebê pode sofrer com sobredose desse tipo de medicação. E essas sobredoses correlacionam essa complicação de meta-hemoglobinemia. O que é a meta-hemoglobinemia? A meta-hemoglobinemia é a falta de oxigênio no sangue do bebê e com isso os tecidos acabam recebendo menos oxigênio. Quando a gente fala em tecidos, gente, são todos os tecidos do organismo do bebê. Cérebro, pele, todos os órgãos. O efeito mais comum de se observar, o bebê começa a ficar cianótico, começa a ficar azulado.
como se tivesse mesmo ficando roxinho. Então é uma complicação muito grave, que tem que ser tratada de forma imediata. Então, para evitar esse tipo de complicação, o ideal é não usar de forma indiscriminada, sempre ter o auxílio de um pediatra ou de um cirurgião dentista para fazer qualquer tipo de medicação, a fim de aliviar esses sintomas que o bebê possa ter com a erupção dos dentes, tá certo? Automedicação nunca é bom, tá certo? Principalmente num bebezinho que não tem toda a imunidade, toda a fisiologia dele ainda está se transformando, então tem que ter muito cuidado a respeito de automedicação, tá bom? Não deixe sempre de consultar, no caso da saúde do bebê, um pediatra, isso é muito importante, e em relação à erupção dos dentinhos, dúvidas, um cirurgião dentista também que pode te auxiliar. Qualquer dúvida, estamos à disposição.